E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, a qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, a quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo lhe falava. Chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado dos que estavam a seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. Agora lá no versículo 33 ao 48. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. E abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra, vos bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra, da Judéia, como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Porque os ouviram falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: Pode alguém porventura recusar a água para que sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por mais alguns dias. Amém? É maravilhosa essa passagem. Né? A conversão geralmente é maravilhosa.
O objetivo da lição de hoje é entender que todas as pessoas podem ser salvas. E a história de vida do centurião Cornélio é uma das mais belas de toda a Bíblia. Trata de como Deus o alcançou, sua conversão juntamente com sua família, suas orações a Deus, sua bondade e generosidade. Sempre pronto para ajudar os necessitados, esses atributos o faziam um homem diferente. Por que fazia um homem diferente? Porque Cornélio era romano, né? E para fazer tudo o que ele fazia, logicamente ele tinha que ter se tornado um homem diferente. A conversão de Cornélio torna-se mais marcante porque ele é o primeiro gentil a se converter ao Evangelho de Cristo, oficialmente. Ou seja, a porta de entrada para a realização do plano de Deus de alcançar os perdidos do mundo todo. Então, Cornélio estava nos planos de Deus. Cornélio foi oficialmente o primeiro gentil a se converter. Deus tinha um plano para o mundo, para a evangelização do mundo. E alcançar os povos não judeus fazia parte desse projeto de expansão do evangelho no mundo. Ide de Jesus estava se cumprindo. Essa lição nos ensina que Deus derruba as barreiras e prova o que é Deus de judeus e gentios, homens e mulheres, ricos e pobres. Deus não faz acepção de pessoas. E seu desejo é que todos os homens sejam salvos. Nós vemos no capítulo 9 do livro de Atos, né, alguns milagres que foram realizados, né? Nós vemos a conversão de Saulo. Aquele perseguidor implacável. Vemos também o grande milagre de um paralítico andar. Esse milagre foi realizado por quem? Por Pedro. Pedro curou Enéas. E um milagre ainda maior, o de uma morta ressuscitar. Milagre realizado por Pedro também, sobre a vida de Dorcas. Mas, no capítulo 10, vamos ver o maior de todos os milagres. Um homem se converter a Jesus Cristo. Isso faz da conversão de Cornélio um ato marcante, porque além dele promover a salvação de Cornélio, de sua família, foi o início da pregação da palavra de Deus aos gentios. Mas quem era Cornélio? Cornélio era oficial do exército romano, em destaque em Cesareia. Era um centurião, ou seja, um oficial responsável por comandar 100 soldados
uma centúria. E a centúria, elas eram a espinha dorsal do exército romano. Havia no exército romano 60 centúrias, que formavam uma legião, 6.000 soldados. E Cornélio participava desse exército romano. Ele tinha 100 soldados às suas ordens, né? Então veja que Cornélio era uma pessoa importante, né, no exército romano. Ele era piedoso, temente a Deus, orava constantemente e dava esmolas generosas aos mais necessitados. Então nós vemos aqui que, além de oficial, ele era um homem rico. Ele dava esmola não a um, ao povo. E para Deus é proibido ser rico? Tem algum problema em ser rico? Porque a riqueza com Deus é bênção, mas a riqueza sem Deus é perdição. Esse homem orava continuamente. Ele era crente já? Ele já era convertido? Ele cria em Jesus, ele cria em Deus, né? A vida dele era uma vida de oração. E as orações dele chegavam a Deus? Será que a oração de um não convertido chega a Deus? Nós vemos que sim. Há muita gente boa, muita gente que dão esmolas, que fazem muito para as pessoas. Porque Deus é soberano. Deus vê o coração de todos. Mas para Cornélio faltava ali alguma coisa. E ele sempre orava a Deus, pedindo que Deus desse a ele esse preenchimento nesse coração vazio que ele tinha. Porque, apesar dele dar esmola, de suas orações chegarem a Deus, se ele não se convertesse, ele não teria a vida eterna. Mesmo sendo bem-sucedido profissionalmente, de crer no Deus unigênito e verdadeiro, aquele centurião não era salvo, porque não conhecia Jesus. Dessa forma, estava destinado à morte eterna. Então, o que nos dá a certeza de vida eterna é nós aceitarmos a Jesus como nosso Salvador. E isso Cornélio não tinha. Apesar dele ter aceitado a religião judaica, né, de conhecer o Deus Todo-Poderoso, o seu coração continuava vazio. Quantas pessoas que nós conhecemos, que são bem-sucedidas, que têm muitos bens materiais, que são ricas, né, que fazem boas obras. Eu creio que os irmãos aqui conhecem muita gente assim. Mas que, se não aceitar Jesus Cristo como seu único e verdadeiro Salvador, não terão a vida eterna. E a lição de hoje está dividida em duas partes, tá? A gente vai ver alguns destaques sobre a vida de Cornélio, né? E a outra
as verdades sobre a conversão de Cornélio. Bom, quanto à profissão dele, a gente já falou alguma coisa. Cornélio era um centurião romano, destacado em Cesareia, cidade edificada por Herodes o Grande, né? Às margens do mar Mediterrâneo. Quanto à sua relação com o próximo, um homem generoso, está lá no versículo 2 e 3. Né? Este homem tinha um coração generoso, dava muitas esmolas ao povo, praticava boas obras que abençoavam as pessoas e chegavam, essas obras e essas bênçãos chegavam diante de Deus. Está lá em Atos 10, 4. Portanto, Cornélio tinha um coração nas mãos e o bolso aberto para ajudar os necessitados. Um homem que ainda não tinha uma experiência genuína com Deus, mas praticava aquilo que hoje, infelizmente, muitos cristãos não fazem: contribuir com espontaneidade, dar com alegria, ajudar os necessitados sem buscar nada em troca. Devemos refletir sobre isso. Quanto à sua relação com Deus, um homem piedoso e temente. Está lá no versículo 2 também. Deus sempre busca aqueles que o buscam. Cornélio era um homem piedoso e temente a Deus. Ele havia rompido com a religião, com seus deuses e com seus cultos. Havia abraçado a fé judaica e passou a acreditar em Deus. No entanto, Cornélio orava pedindo a Deus por revelação quanto o verdadeiro caminho que deveria seguir. Esse também era o objetivo da oração de Cornélio. Porque Cornélio ainda sentia o seu coração vazio. E quantos de nós ainda caminhamos com o coração vazio? Porque não o preenchemos com Jesus Cristo. Quanto à sua vida devocional, um homem de oração. Cornélio era um homem que tinha a vida intensa de oração. E suas orações subiram até Deus. Está lá em Atos 10, 4. Cornélio era um homem conhecido na terra e conhecido no céu. Quanto à sua família, um líder exemplar. Cornélio era um líder eficaz. Cornélio não era um líder eficaz apenas fora de casa, mas, sobretudo, dentro da sua casa. Possuía autoridade com os soldados e com os seus familiares. Era sacerdote do lar, tinha liderança dentro e fora de casa. Sua vida era bela por fora e por dentro. Ele não vivia de aparências. Era um homem coerente e íntegro. Quanto ao seu testemunho, um homem influenciador. Cornélio liderou espiritualmente a sua família. Está lá no versículo 2. Ele influenciou espiritualmente alguns soldados que estavam debaixo da sua autoridade. Versículo 7. Ele tinha bom testemunho de toda a nação judaica. Ele era um influenciador em casa, no trabalho e na sociedade. Cornélio era um homem
pelas suas atitudes, pela sua vida, ele dava testemunho na sua casa, no trabalho e na sociedade. Tanto que ele era admirado e visto em toda a nação judaica. Como está a nossa vida hoje? O que é que nós temos feito como cristão? Como nós temos vivido? O que temos falado? O que temos feito? Quanto à sua disposição de agradar a Deus, um homem pronto. Está lá no versículo 4, 5, 8 e vamos ver também lá no 33. Alguns fatos sobre Cornélio são dignos de nota. Ele tinha um conhecimento limitado, a ponto de se prostrar diante de Pedro e o adorar. Está lá no versículo 25 e 26. Ele confundiu a criatura com o Criador. O evangelho com o evangelista. Pedro, porém, o corrigiu, ordenando-lhe a adorar só a Deus. Nada obstante as limitações de Pedro, nós vamos ver alguns pontos importantes sobre ele. Apesar dessas limitações dele, né, nós vamos ver que Pedro dava ordens a seus subordinados, mas também recebia ordens dos seus superiores. Então, ele vivia uma hierarquia. Ele tinha uma hierarquia. Ele dava ordem e recebia a ordem dos seus superiores. Né? Ele tinha 100 soldados debaixo das suas ordens. Mas quando recebeu a visão do anjo, perguntou: o que é, Senhor? Lá no capítulo 9, na conversão de Paulo, quando ele tem um encontro com Jesus, ele também faz essa pergunta: quem és tu, Senhor? Jesus está no controle de todas as coisas. E quando ele viu a visão, prontamente ele obedeceu. Ele recebeu uma ordem superior. E prontamente ele obedeceu. Ele chamou 2 servos e um soldado piedoso. Isso significa que muitos dos soldados dele também serviam a Deus. Um outro destaque. Era sedento para ouvir a palavra de Deus. Está lá no versículo 24 a 33. Cornélio tinha pressa e disposição de ouvir a palavra de Deus. Ele estava esperando pela chegada de Pedro, versículo 24. Ele se preparou para receber a palavra de Deus. Quando Cornélio mandou os seus criados e os soldados a chamar Pedro, né, ele estava preparado para ouvir a palavra de Deus. Né? Mas Pedro também foi preparado para isso. Porque quando Pedro estava lá em Jope, depois de ele fazer os milagres que ele tinha realizado, ele ficou por um tempo na cidade de Jope.
na casa de um curtidor. Quem era o curtidor? É aquele que preparava peles de animais. Pedro já estava sendo preparado, porque ficar um judeu na casa de um curtidor já era muito, porque aquele homem mexia com animais mortos. E para Pedro isso era impuro, estar na casa de uma pessoa que trabalhava com esse tipo de serviço. E mais ainda, Pedro, numa determinado dia, numa hora, na sexta hora do dia, subiu ao terraço para fazer orações. E ali ele teve uma visão. Recebeu da parte de Deus um vaso na forma de um lençol, onde continha vários animais, quadrúpedes, répteis, aves do céu. Né? E Deus diz para ele, mata e come. E Pedro, naquela afã de... E outra, ele sempre foi, desde pequeno, ensinado que comer determinados tipos de carne era impuro. E Pedro responde, jamais, Senhor, nunca comi coisa impura. E isso se repetiu por quantas vezes? Está no texto. 3 vezes. Pedro era daqueles de 3 vezes. Tudo para ele tinha que ser de 3 vezes. Mas Pedro é uma figura. Nossa, eu admiro muito Pedro. Né? Porque Pedro era aquele homem cheio de energia, mas também um homem doce, um homem puro, sincero. Né? E o que dizia, né? E quando ele está ali, chegam as pessoas que Cornélio havia enviado a ele. Né? E Pedro, pela orientação do Espírito Santo, desce do terraço, recebe aquelas pessoas, manda entrar, né? E no dia seguinte ele parte para Cesareia com eles. Cesareia ficava distante de Jope a uns 50 quilômetros. Por isso que está dizendo aqui, Cornélio estava preparado para ouvir, estava ansioso, né, para ouvir Pedro. O que Pedro tinha para falar com ele a respeito de Deus. A Bíblia diz assim, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Você pode fazer uma série de esmolas, de boas obras. Você pode ser uma pessoa boníssima, fazer tudo de bom. Mas se você não ouvir a voz de Deus, você não vai se converter. Porque quem convence o homem do pecado e da justiça é Deus. O terceiro destaque meu Deus. Vamos falar agora sobre a conversão de Cornélio.
Cornélio era um homem com muitas virtudes, um soldado graduado, um chefe de família exemplar, um cidadão abençoado e abençoador. Ele tinha sede de Deus, era temente a Deus, mas ainda não estava salvo. Então, aqui nós vamos destacar algumas verdades essenciais para a conversão de Cornélio. Ser religioso, sincero, não é suficiente para alguém ser salvo. Está lá em Atos 10:4. Cornélio era piedoso e temente a Deus, dava esmola ao povo, orava de contínuo, era sacerdote do lar, influenciador no seu trabalho, gozava de bom testemunho de toda a nação judaica, porém ainda não conhecia o Evangelho. Ser religioso não é suficiente para nos levar para o céu. Segundo destaque, aonde o Evangelho da paz chega, os preconceitos caem por terra. Versículo 34 e 35 do livro de Atos. Deus estava preparando o caminho do Evangelho para os gentios, colocando Pedro na casa de Simão, o curtidor. Esse homem lidava com animais, com peles de animais. E todo indivíduo que tocava em um animal morto ficava impuro. Um judeu jamais aceitaria ficar na casa de um curtidor, como eu já disse, né? Para Pedro, foi uma grande... Assim, mudou muito a vida dele, né? Um judeu jamais ficaria, porque uma vez que ele foi ensinado que entrar na casa de uma pessoa impura ia fazer dele uma pessoa impura. Por isso é que ele não ficaria na casa de um impuro. Outro destaque. A evangelização é uma tarefa humana e não de anjos. Um anjo do Senhor falou do céu a Cornélio e lhe deu ordens da parte de Deus. O anjo, como estava falando com Cornélio, não podia pregar ali para ele já? Não podia falar para ele o que ia acontecer, o que é que ele tinha que fazer, o que, né, para fazer para aceitar Jesus Cristo e ser convertido? Mas não. Deus deu essa função à igreja. Quem fala da salvação e do amor de Deus é a igreja. Por isso que Deus usa eu e você para falarmos da salvação em Jesus Cristo. Os anjos queriam essa missão muito. Mas Deus outorgou essa função a nós, né? Por quê? O Evangelho quebra muralhas, despedaça grilhões, rompe tabus, quebra preconceitos e torna a igreja um único povo. Um único rebanho. Uma única família. Não importa a cor da sua pele, a sua tradição religiosa, o sobrenome da sua família. O Evangelho se destina a todos. Outro destaque. O anjo do Senhor falou do céu a Cornélio. Ele deu ordens da parte de Deus, mas não lhe pregou a palavra. Cornélio precisou enviar mensageiros ao apóstolo Pedro, na cidade de Jope,
em Cesareia, para que viesse pregar o evangelho a ele e a sua família. O método de Deus é a igreja. Se a igreja falhar, Deus não tem outro método. Os irmãos já pensaram na responsabilidade de falar do amor de Deus? E aqui está uma das coisas para que existe a igreja, né? A igreja é eu, a igreja é você, a igreja somos nós. E isso está diretamente relacionado conosco. Se nós falharmos, Deus não tem outro método. O Evangelho está centrado na pessoa e na obra de Cristo Jesus. Versículo 36 a 43, onde lemos lá no capítulo 10. Pedro vai à casa de Cornélio e prega o Evangelho da paz para ele, sua casa, e anuncia que todos aqueles que crerem que Jesus é o Filho de Deus, que morreu e ressuscitou, que é juiz de toda a terra, que pode perdoar os pecados dos que se arrependem e se achegam a Ele. Quer mensagem mais completa que essa? Jesus é o Filho de Deus. Morreu e ressuscitou. É juiz de toda a terra. Você tem dúvida disso? Hoje de manhã eu levantei e fui. Quando a gente tem que falar aqui na frente, a gente tem que buscar bastante coisa. Às vezes é mesmo a gente fica bastante coisa para ler, né? E é hoje de manhã. E quando eu estou aqui, venho falar na escola dominical, a semana inteira eu fico angustiado, ou ansioso. Porque você não pode falar de você não pode falar do que sente e do que quer. Você tem que falar daquilo que Deus te mandou falar. E não é fácil. E aí hoje de manhã, a Ruth é até estranha, porque quando eu estou nesse pré da escola dominical, eu levanto todo dia 6 horas, 5 horas, eu estou de pé. É pela ansiedade, porque eu não consigo. Depois que passa, eu relaxo e eu vou até mais tarde, durmo até mais tarde. Mas antes, é complicado, sabe? Porque não é, eu acho que é uma tremenda responsabilidade você estar aqui falando de Deus, sabe? Porque não é fácil, né? Não é simples você vir aqui e falar, Deus te ama. Nem é assim. Deus ama, mas você tem que fazer a sua parte, sabe? Então, não é fácil, e isso me deixa ansioso. E hoje de manhã eu estava lendo, né? Eu li uma parte da Bíblia, depois eu fiquei pensando nos atributos de Deus, né? Li alguma coisa a esse respeito, né? Então, não tem nada a ver muito com a lição, mas, né? Mas tem também, porque quando você se converte, a sua vida se transforma. Aquilo que você tinha por prioridade na sua vida, deixa de ter. Porque o amor de Deus é tão grande por nós, sabe? Que Ele muda a nossa maneira de ver e de pensar. E eu estava pensando assim, né? Veja a vida de Cornélio, como foi transformada, como foi mudada. Aquele homem era um oficial, aquele homem era um homem rico, dava esmola, era temente a Deus, fazia muitas obras em benefício de todas as pessoas, mas vivia um dilema profundo, um vazio grande. Ele foi
foi transformado. Por Jesus Cristo. Mas ele primeiro precisou ouvir de Jesus. Saber que Jesus é juiz dos céus e da terra. Saber que Jesus é o Filho do Deus Todo-Poderoso. Ele tinha aceitado uma religiosidade judaica. Ele tinha conhecido a Deus, mas não tinha ouvido falar daquele que é regenerador, que é transformador da vida. Que nós só somos lavados, nós só somos transformados pelo sangue de Jesus Cristo. O evangelho pregado a Cornélio tem alguns destaques. O evangelho está centrado na vida e na obra portentosa de Cristo. Essa palavra portentosa, ela tem algumas outras palavras que são assimiladas como assombroso. Né? Não assombroso no bom sentido. Assombroso não naquela nível de botar medo, de fazer a gente... Não, assombroso porque as obras de Deus foram tremendas. Deus criou os céus e a terra. Deus criou os mares. Deus criou o mundo, gente. Você já parou para pensar nas obras de Deus? Jesus foi ungido. Estou terminando já. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder para fazer bem e curar todos os oprimidos do diabo. Aonde está Jesus, os grilhões são despedaçados. Esses grilhões aqui, você pode colocar a sua vida aí. Tudo aquilo que te prende, tudo aquilo que te faz ficar preso em alguma situação, alguma coisa, quando Jesus chega, tudo isso é desfeito. Porque Deus ungiu a Jesus com poder. E isso é muita coisa. O Evangelho está centrado na morte de Cristo. A morte de Cristo é a nossa carta de alforria. Ele morreu não como um mártir, mas como nosso substituto. Sua morte foi em nosso lugar, em nosso favor. Ele morreu para que pudéssemos ter vida. O Evangelho está centrado na sua ressurreição. Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Ele rompeu as cadeias da morte, abriu o túmulo de dentro para fora. Venceu o pecado, a morte e o diabo. Ele agora tem as chaves da morte e do inferno. A morte não tem mais a última palavra. O Evangelho está centrado no senhorio de Cristo. Jesus é o Senhor de todos, é o juiz de vivos e de mortos. Todos comparecerão perante Ele para prestar contas da sua vida. Presta atenção. Contas da sua vida. Não é da sua briguinha com a mulher, não. Não é da sua confusão com os demais irmãos. Tá? É da sua vida. Jesus
todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor da glória de Deus Pai. O Evangelho oferece remissão de pecados para todo aquele que crê. A remissão dos pecados, o perdão, a salvação e a vida eterna não são alcançados pelas obras nem pela religião, mas pela fé em Cristo. Quem crê tem vida eterna. Quem crê tem vida eterna. Não é crer na esportiva, é crer em Deus. O Senhor Jesus disse que há alegria diante dos anjos e de Deus por um pecador que se arrepende. Lucas 15:10. Uma alma perdida que se encontra com o seu Salvador e se arrepende sinceramente e o aceita incondicionalmente, terá a vida eterna. A Igreja de Cristo é a agência do reino de Deus aqui na terra. Ela é a única que tem o direito e o dever de pregar o Evangelho. Não conheço nenhuma outra religião que faça isso. No entanto, Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Cornélio estava tentando centralizar sua vida em boas obras. Mas continuava com o coração vazio. Quando centralizamos a nossa vida em Jesus Cristo, Ele nos molda, Ele nos transforma com o seu verdadeiro amor. Amém?